Hoje é dia de batismo no Espírito Santo pela perspectiva pentecostal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e como você viu na introdução, hoje nós vamos falar da segunda perspectiva desse livro aqui, Batismo no Espírito Santo, organizado pelo Chad Overbrand, da editora Carisma. Bem, nesse livro nós temos 5 perspectivas a respeito do batismo no Espírito Santo. Nós temos católico romano, wesleyano, carismático, pentecostal e reformado. Na segunda-feira passada nós falamos a respeito da perspectiva reformada. Nessa segunda-feira, esses vídeos eram para ter saído no domingo, mas estão saindo tudo na segunda-feira. Nessa segunda-feira nós vamos falar então da segunda perspectiva do livro, que é a perspectiva pentecostal, ok? Então vamos lá, vamos ver o que o Stanley Orton pode nos ensinar a respeito do batismo no Espírito Santo. Muito bem, o Stanley Orton vai começar o seu argumento de uma maneira bem diferente. Isso porque em um livro teológico desse daqui, nós imaginamos assim que as pessoas vão retratar apenas assuntos teológicos, técnicos, palavras em grego, interpretações do contexto bíblico da passagem, mas o Stanley Orton começa os seus argumentos contando várias experiências pentecostais que ele presenciou, o que aconteceu com ele próprio, e ele então vai trazer essa questão pentecostal para dentro do seu argumento. Eu achei isso muito interessante porque o Stanley Orton, logo no início do livro, deixa bem claro que ele acredita nas experiências pentecostais. Tem algumas experiências que podem causar estranheza para você que está lendo o livro e que não é pentecostal, mas eu achei muito válido o Stanley Orton trazer e se firmar, olha, eu sou pentecostal e eu acredito nesse tipo de experiência. E foi interessante porque logo no início do livro, o Stanley Orton conta que o Gordon Clark foi seu professor em algum seminário e que quando o Stanley Orton começou a conversar com ele e se identificou como pentecostal, o Gordon Clark falou para o Stanley Orton que não queria nada com essas experiências, que o negócio dele era a palavra de Deus. Mas o Stanley Orton deixa claro que o movimento pentecostal surgiu de um movimento firmado na palavra. Surgiu com algumas pessoas olhando para a palavra de Deus e vendo na palavra de Deus a manifestação do Espírito Santo. E aí ele dá alguns exemplos. Ele fala, por exemplo, do movimento Holiness, do Adoniram Judson e do movimento de vida superior de Keswick. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Eu já li algumas coisinhas a respeito desses movimentos. E se você for ler realmente esses movimentos, você vai ver que realmente houve uma procura na palavra de Deus, houve uma busca dentro da palavra de Deus. Então não dá para nós dizermos que, por exemplo, o movimento pentecostal surgiu de pessoas que não entendiam da palavra de Deus ou não tinham apreço pela palavra de Deus. Não podemos dizer isso. Pode ser que no passar e no decorrer do tempo algumas pessoas desvirtuaram a palavra de Deus. Mas o movimento surgiu dali, o movimento surgiu de uma busca, de uma interpretação, verdadeiramente de um amor à palavra de Deus. E aí o Stanley Orton vai falar a respeito da história do pentecostalismo. Ele vai trazer apenas um breve resumo da história do pentecostalismo, mas que é muito bom, e vai falar, por exemplo, da história lá de Pharma, de Seymour, lá do avivamento da Rua Azusa, vai contar um pouquinho de como tudo aquilo surgiu e de como o movimento pentecostal se espalhou por todo o mundo. Uma coisa muito interessante logo na introdução do Stanley Orton é que ele vai diferenciar o falar em línguas como evidência inicial à lei do batismo no Espírito Santo e diferenciar isso com o dom de línguas. Eu não sabia dessa diferenciação, mas ele deixa bem claro que são duas coisas completamente diferentes. Lá na página 91 ele fala o seguinte: lembre-se, amado, não é o dom de línguas, mas apenas o falar em línguas que é o pronunciamento do Santo Espírito. É a evidência do batismo. Quando o Espírito de Deus te possui tão completamente que ele pode usar a língua para pronunciar suas próprias palavras em outra língua, então você foi batizado no Espírito Santo. Se o Espírito obtiver completa possessão, então deve haver também amor no coração. Além disso, os outros frutos do Espírito serão manifestos. Então ele está dizendo, olha, a evidência inicial é o falar em línguas, mas serão manifestos os outros frutos do Espírito. Ele sempre é o mesmo, e é impossível receber a plenitude de Deus sem receber também amor e graça. Sejamos cuidadosos para não confundir o falar em línguas, que é o pronunciamento do Espírito Santo,
Essa é a evidência do nosso batismo com o dom de línguas. Então ele deixa bem claro aqui que falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é completamente diferente do dom de línguas. Ou seja, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, segundo a perspectiva aqui do Stanley Orton, você não ganhou o dom de línguas, você apenas falou em línguas. Existe uma diferenciação aí que mais para frente ele vai deixar bem claro o que seria realmente o dom de línguas. Stanley Orton vai basear os seus argumentos principalmente em duas vertentes. Primeiro, ele vai comprovar biblicamente, ou vai tentar comprovar biblicamente, que o batismo no Espírito Santo acontece em um momento posterior à conversão, e depois ele vai argumentar que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Esses são os dois principais argumentos, e dentro desses argumentos ele vai subdividir e vai te dar vários outros argumentos para que você acredite nisso. Ele vai começar então tentando comprovar por que o batismo no Espírito Santo acontece num momento posterior à conversão. E ele começa então lá em Atos 2 dizendo o seguinte: quando os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo, eles já eram convertidos, eles já tinham nascido de novo. Então, eles receberam o batismo no Espírito Santo após a sua conversão. E aí eu sei que muitas pessoas vão querer dizer o seguinte: sim, mas ali era o início, ali foi quando o Espírito Santo veio pela primeira vez. É verdade, mas ele vai dar uma série de argumentos comprovando isso. Fala, olha, essa primeira vez ela vai se repetir muitas outras vezes. Ou seja, esse mesmo formato de primeiro se converter e depois receber o batismo no Espírito Santo vai se repetir várias vezes. Então, aquilo não foi só porque era a primeira vez, mas serviu de modelo sim para todas as outras vezes. Ou seja, primeiro há uma conversão e depois há o batismo no Espírito Santo. Ele vai deixar bem claro que com isso ele não quer diminuir a experiência da conversão. Ele termina esse argumento dizendo o seguinte: ao reconhecer essa experiência distinta do batismo no Espírito, não estamos diminuindo a obra do Espírito no novo nascimento. Além disso, pentecostais responsáveis sempre ensinaram que o indivíduo é habitado pelo Espírito no momento da conversão. Então, ele vai falar, olha, nós não estamos diminuindo a experiência da conversão e nem falando que o Espírito Santo não é liberado no momento da conversão. Mas, pentecostais e outros carismáticos concordam que essa experiência mais profunda do Espírito Santo de forma nenhuma refuta ou nega qualquer experiência que um cristão possa ter tido antes. É apenas aberto para nós uma nova esfera de possibilidades espirituais. Então o que ele vai dizer é o seguinte, olha, sim, no momento da conversão o Espírito Santo vem habitar na vida do crente, mas existe sim um outro momento onde há um liberar para umas novas esferas espirituais, que seria o batismo no Espírito Santo. O segundo exemplo que Stanley Orton vai nos dar a respeito de conversão e só posteriormente o batismo no Espírito Santo é ali em Atos 8. Em Atos 8, Filipe tinha ido para Samaria pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho, algumas pessoas se converteram e foram batizadas. Somente depois, Pedro e João, se não me engano, foram para Samaria para testemunhar que eles estavam recebendo o Evangelho. E aí, eles então impuseram as suas mãos ali naquelas pessoas que já haviam sido batizadas, que já eram convertidos, e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo foi posterior à conversão. E aqui existem algumas pessoas que falam o seguinte, que na verdade aquelas pessoas não eram crentes nada, que só quando Pedro e João chegou é que eles realmente se converteram, mas o texto bíblico não deixa nada disso aparente. Outros vão falar que Filipe não tinha pregado toda a mensagem e que somente quando Pedro e João chegaram é que eles pregaram Jesus Cristo da forma que deveria ser pregado, e aí sim o Espírito Santo pôde ser liberado. Mas no texto bíblico não há nada que possa nos levar a concluir isso. Ou seja, Filipe pregava o Evangelho sim, eles foram batizados, eles se converteram sim, e só depois é que receberam o batismo no Espírito Santo. Ainda temos mais alguns exemplos que Stanley Orton vai nos dar a respeito de batismo no Espírito Santo ser posterior à conversão. Ele vai falar da própria conversão do apóstolo Paulo e vai discorrer o porquê que ele acredita que o apóstolo Paulo recebeu o batismo no Espírito Santo posterior à sua conversão. Vai falar ali dos crentes gentios em Atos 11, que quando Pedro chega ali, as pessoas já são convertidas, tanto que Pedro não
prega arrependimento e as pessoas ali são batizadas no Espírito Santo, ou seja, elas foram convertidas em um momento e batizadas em um momento posterior à conversão. E ele vai alegar, inclusive nesse texto ali de Atos 11, que mesmo que Pedro tivesse chegado e pregado arrependimento, o próprio texto deixa claro que houve ali um momento da pregação de Pedro e de que depois e somente após a pregação é que houve o recebimento do batismo no Espírito Santo. Houve um lapso de tempo entre a conversão, caso a pessoa tenha se convertido realmente, naquele momento da pregação de Pedro, e o posterior batismo no Espírito Santo. Mas um texto que não deixa dúvida de que o batismo no Espírito Santo foi após a conversão, foi lá em Atos 19 com os Efésios. Paulo pregou ali o Evangelho e somente depois eles receberam o batismo no Espírito Santo. Esse argumento é muito baseado em questões do grego, em tempos do grego, então você tem que ler o livro para você saber realmente aquilo que o Stanley Orton quer falar a respeito desse argumento. Mas é interessante que mesmo na leitura normal do texto, você vai notar que houve uma pregação, houve uma conversão, houve o batismo nas águas dessas pessoas que se converteram e só depois Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então o que o Stanley Orton diz aqui? Que mesmo que o lapso de tempo seja pequeno, o batismo no Espírito Santo sempre ocorre após a conversão e não junto com a conversão do crente. Ele deixa isso claro nesse texto, lá na página 110, dizendo o seguinte: notem também que foi após, está falando desse texto do apóstolo Paulo, notem também que foi após eles ouvirem Paulo e após eles serem batizados em nome do Senhor Jesus, que Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados no Espírito com a evidência inicial externa de falar em línguas. Deveria ser observado também que a imposição de mãos não era para trazer salvação, nem há evidência alguma de que era para ordená-los para algum cargo. Ou seja, Paulo impôs as mãos não para que eles fossem salvos, mas para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. No final dessa primeira parte da argumentação do Stanley Orton, ele vai lidar com algumas objeções e alguns outros textos. E ele vai falar o seguinte: tem muitas pessoas dizendo o seguinte, que essa questão de que o batismo no Espírito Santo ocorre após a conversão e que isso seria um selo, é o mesmo que dizer que antes do batismo do Espírito Santo, os crentes não fossem propriedade do Senhor, propriedade de Deus. Então, como é que nós lidamos com isso? O crente já é propriedade do Senhor, porque afinal de contas ele é convertido, mas aí depois ele ainda vai ganhar o selo para reconhecer essa propriedade. E aí o Stanley Orton vai falar justamente isso. Olha, uma coisa é você ser propriedade de Deus e outra coisa é você receber esse selo que reconhece você como propriedade. Você não passa a ser propriedade de Deus no momento em que você recebe o selo. O selo apenas reconhece aquilo que você já é. E tem alguns outros argumentos aqui, como por exemplo na página 114, ele vai dizer um fato muito interessante a respeito de um debate que ele teve num seminário. Ele era aluno desse seminário e estava debatendo esse assunto ali dentro da sala de aula, e aí uma pessoa disse para ele o seguinte, uma pessoa que tinha uma posição contrária a ele, algum dos alunos ali, disse o seguinte: não dá para nós sermos mais do Espírito Santo do que a gente é, ou não dá para o Espírito Santo nos dar mais ou menos do que ele é, afinal de contas ele é uma pessoa. Não dá para partir o Espírito Santo em algumas partes e aí você receber mais ou menos do Espírito Santo. Dá apenas para você se entregar mais ou menos para o Espírito Santo. Esse foi o argumento do aluno. O Espírito Santo é uma pessoa, então não dá para partir ele e ele te dar um pouco mais ou um pouco menos dele. E aí o argumento do Stanley Orton foi bem interessante. Ele disse o seguinte: olha, se você é uma pessoa e você está falando que dá para você se dar mais ou menos para o Espírito Santo, por que o contrário não pode ser verdade? Foi bem interessante essa parte aqui. Tem alguns outros textos que ele vai lidar a respeito disso que são bem interessantes para a argumentação do Stanley Orton. Finalizada essa primeira argumentação, o Stanley Orton então vai partir para o argumento de que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Eu não vou repetir tudo aquilo que o Stanley Orton falou aqui, porque basicamente ele vai utilizar os mesmos textos que ele utilizou anteriormente para comprovar que o batismo no Espírito Santo é posterior à conversão. Ele também vai utilizar aqui para dizer que em cada um desses momentos você verifica que logo depois que eles foram batizados no Espírito Santo, eles falaram em línguas. Mas tem algumas coisas bem interessantes
que vale a pena pontuar. Bem, a primeira delas é que o Stanley Orton acredita que o falar em línguas é sim falar uma língua humana, ok? Então ele acredita que esse falar em línguas é uma língua humana. Então é alguém que não conhece alemão falar em alemão, alguém que não conhece árabe falar em árabe e assim por diante. Ele não reconhece línguas espirituais, línguas dos anjos, esse tipo de coisa. E isso é um fato interessante, porque normalmente isso vai contra aquilo, pelo menos que eu conheço do pentecostalismo, né? De você utilizar o dons de línguas apenas como línguas humanas. Mas o Stanley Orton defende essa ideia de que as línguas aqui é línguas de homens, línguas que a pessoa não conhece, mas que são línguas humanas. Outra coisa interessante que ele vai falar é a respeito da questão do batismo no Espírito Santo dos samaritanos. Ali em Atos 8, nós não temos a evidência, ou seja, ali no texto nós não temos o relato de que aquelas pessoas falaram em línguas. Mas segundo ele, fica subentendido que houve alguma coisa ali, porque aquele Simão, o mágico, pediu para receber aquele poder. Então, o Simão, o mágico, deve ter visto alguma coisa acontecendo para que ele quisesse que os discípulos transferissem esse poder também para ele. Então, ele fala, olha, o que Simão mágico viu ali deve ter sido sim um falar em línguas. Existem várias outras argumentações, mas basicamente ele vai dar os diversos exemplos de que logo depois que as pessoas eram batizadas, elas falavam em línguas. Então, essa é sim a evidência inicial do batismo no Espírito Santo para Stanley Orton. Stanley Orton vai terminar o seu argumento falando sobre várias coisas a respeito do batismo no Espírito Santo, como por exemplo o propósito do batismo no Espírito Santo. Vai rebater alguns textos que algumas pessoas utilizam para fundamentar o cessacionismo, e aí principalmente aquele texto lá de 1 Coríntios 13, onde muitos utilizam aquele texto que fala que quando vir o que é perfeito, nós não vamos mais precisar dessas outras coisas e tal. E aí muitas pessoas acreditam e fundamentam falando que o que é perfeito ali é o cânon da Bíblia. Então, como a gente já tem a Bíblia, a gente não precisaria daquelas outras coisas descritas ali. Mas fica para mim muito óbvio que o texto não está falando de maneira nenhuma do cânon. Afinal de contas, o texto ali continua e fala de ver face a face. Quando você vê face a face, não vai precisar mais da sombra e assim por diante. Então fica muito claro ali que não está falando do cânon, e na verdade eu já vi até alguns cessacionistas falarem que realmente não dá para fundamentar o cessacionismo naquele texto e que o fundamento deveria ser outro. Além disso, o Stanley Orton vai contar algumas experiências pessoais que ele teve, e ele vai dizer, por exemplo, quando ele estava escrevendo o doutorado dele e que ele precisava ali escrever e não estava conseguindo organizar a sua fundamentação, ele parou, começou a orar em línguas também e pediu ao Senhor ali inspiração, e o Senhor trouxe a ele a inspiração, e logo depois ele voltou e conseguiu organizar tudo aquilo que ele conseguiria depois publicar como a sua tese de doutorado. Então ele vai contar mais algumas experiências bem interessantes, e ele vai terminar o livro com um texto muito complicado para os cessacionistas, ou nesse caso também para os reformados, como é a posição do Walter Kaiser Jr., que é lá Lucas 11, de 9 a 13, onde Cristo nos ensina a pedir o Espírito Santo. Ele ensina, e ali deixa claro que ele não estava só ensinando os discípulos. Aquela regra ali, me parece, ou pelo menos como Stanley Orton coloca aqui, parece que ele estava falando para que todos os crentes o pedissem, para que os crentes em geral pedissem o Espírito Santo. Agora veja bem, quem vai pedir o Espírito Santo é só quem é crente, afinal quem não é crente não precisa do Espírito Santo, nem quer saber dele. Então, por que Cristo ensinaria um crente a pedir o Espírito Santo se o Espírito Santo já foi liberado quando ele se converteu? Essa argumentação é muito interessante, você precisa ler toda a argumentação do Stanley Orton aqui, ele explicando como o próprio Cristo nos ensinou a pedir o batismo no Espírito Santo. Muito bem, essa foi a argumentação do Stanley Orton, o pentecostal aqui desse livro. Vamos agora para as respostas dos outros teólogos a essa posição do Stanley Orton. Mas, antes de eu falar a respeito das respostas dos teólogos ao argumento do Stanley Orton, eu vou falar do nosso sorteio. Você sabe, nós estamos sorteando um livro por semana até nós atingirmos 20 mil inscritos,
E quando nós atingirmos 20 mil inscritos, nós vamos fazer um super sorteio, ok? O livro dessa semana que eu vou sortear é esse daqui, ó, Jesus, do Tina Rae. Descubra o mistério do homem que fascinou o mundo e mudou a história da humanidade, da Thomas Nelson Brasil, ok? Esse vai ser o livro da semana e para você participar, você já sabe, você tem que fazer os comentários certos em todos os vídeos da semana. Quando eu publicar um vídeo aqui, você olha no vídeo, ao assistir o vídeo, você vai ver que eu vou fazer uma pergunta e aí você comenta lá embaixo aquilo que eu perguntei e aí você já vai estar participando do sorteio. É importante que você comente em todos os vídeos da semana. Por quê? Porque eu vou escolher um desses vídeos da semana para fazer o sorteio. Você não sabe qual é o vídeo que eu vou escolher, então por isso é importante que você comente em todos eles. Nesse vídeo a pergunta é muito simples, você só precisa colocar lá embaixo no comentário qual o livro que você gostaria de ver resenha aqui no canal Livros e Teologia. Qual é o livro que você gostaria que nós resenhássemos aqui para você, e aí você vai estar participando do sorteio desse livro aqui, Jesus, do Tina Rae, da Thomas Nelson Brasil. Mas vamos lá para as respostas ao Stanley Orton. O primeiro a responder Stanley Orton é o Larry Hatch, um carismático que vai tecer alguns elogios ao Stanley Orton, mas vai fazer algumas perguntas que, segundo ele, o Stanley Orton deixou sem responder. A primeira delas é o seguinte: os crentes batizados no Espírito Santo são mais especiais do que os não batizados? Será que nós temos duas classes de crentes, aqueles que são batizados no Espírito Santo e aqueles que não são? E aqueles que são batizados são melhores, por assim dizer, do que o que não são? Sim, porque se nós temos a conversão e só depois o batismo no Espírito Santo, mas nem todo mundo é batizado no Espírito Santo, apesar de, segundo Stanley Orton, todo mundo poder ser batizado no Espírito Santo, então nós estaremos criando aí duas classes de crentes. Outra coisa, essa uniformidade na experiência do batismo no Espírito Santo, ela não é constatável nem na prática do pentecostalismo. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, a conversão é uma experiência muito diversificada para cada pessoa. A conversão não é da mesma forma para cada uma das pessoas. Então por que o batismo no Espírito Santo deveria ser uniforme para todas as pessoas? Ele vai dar o exemplo, o Larry Hatch, do Billy Graham e da Ruth Graham. Esse casal teve experiências muito diferentes na conversão. Enquanto o Billy Graham sabia exatamente o dia em que ele se converteu, a Ruth Graham foi um processo, e ela diz nem saber o dia exato da sua conversão. Então, olha, nós temos diversidade na conversão, mas será que então nós teríamos uniformidade no batismo no Espírito Santo? Ou seja, o batismo no Espírito Santo para todas as pessoas seria da mesma forma? E por último, o Larry Hatch vai dizer o seguinte: olha, mesmo dentro das igrejas pentecostais, nós vemos batismo no Espírito Santo sendo ministrado sem a evidência inicial do falar em línguas. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas estão mentindo, fingindo, ou será que não é realmente o batismo no Espírito Santo? Bem, essas são as perguntas que o Larry Hatch faz ao Stanley Orton, que segundo ele terá que responder segundo os seus argumentos. O segundo a responder o Stanley Orton é o Walter Kaiser Jr., o reformado. E olha só que coisa interessante, o Stanley Orton formou-se onde hoje o Walter Kaiser Jr. é o presidente do seminário. Então, na época não era, na época da formação do Stanley Orton, mas hoje ele é. Bem, o Walter Kaiser Jr. vai fazer algumas críticas ao Stanley Orton e eu vou comentar um pouquinho porque eu achei essas críticas um pouco impertinentes. Eu não estou dizendo que Stanley Orton está certo, não é isso, mas eu achei que a crítica feita pelo Walter Kaiser Jr. ao Stanley Orton não foram fiéis àquilo que o Stanley Orton disse no seu argumento. Então, a primeira afirmação do Walter Kaiser Jr. contra a argumentação do Stanley Orton é que as experiências que ele conta no livro não valem nada quando se comparado à palavra de Deus. E o Walter Kaiser Jr. está certo nessa afirmação, mas ao fazer essa afirmação contra o Stanley Orton, ao meu ver, ele está sendo um pouquinho desonesto. Por quê? Porque o Stanley Orton não fundamentou a sua argumentação nas suas experiências. Ao contrário, ele colocou algumas experiências sim, mas ele argumentou no texto da palavra de Deus. Na minha visão, inclusive, o Stanley Orton foi em cada um dos textos muito mais minuciosamente do que o próprio Walter Kaiser Jr. foi no seu texto. Então, aqui nós temos o Stanley Orton indo em cada um dos textos do batismo no Espírito Santo e explicando o seu argumento. Ele não argumentou na experiência, ele colocou experiências para ajudar
a sua argumentação. Então ele fez o seguinte: olha, tá aqui a base bíblica e eu apresento uma experiência. Tá aqui uma base bíblica e eu apresento uma experiência. Ele não fez assim sistematizado, mas foi isso que eu entendi. O que eu entendi do Stanley Orton é que ele apresentou algumas experiências pentecostais para deixar bem claro, primeiro, que ele é pentecostal e que ele presenciou, que ele viveu essas experiências, mas de maneira nenhuma ele fundamenta qualquer argumento nas suas experiências. Então, essa acusação do Walter Kaiser Jr. contra o Stanley Orton, para mim, a meu ver, é inócua, porque não foi isso que aconteceu no argumento do Stanley Orton. Bem, depois o Walter Kaiser Jr. vai dizer o seguinte: a Bíblia não fala expressamente em lugar nenhum que a evidência inicial de se ter o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Então, o Stanley Orton não pode concluir daí que a evidência inicial seja o falar em línguas. Ok. E por último, o Walter Kaiser Jr. ainda vai dizer o seguinte: olha, os exemplos citados pelo Stanley Orton, será que eles são seguros para que você tenha como base a evidência inicial de falar em línguas no batismo do Espírito Santo? E aqui, mais uma vez, eu tenho que fazer uma crítica à crítica do Walter Kaiser Jr. Porque ele vai simplesmente fazer essa pergunta, ele vai jogar, sabe, assim, tipo assim: será que tudo aquilo que o Stanley Orton falou e todos os textos que o Stanley Orton colocou para você e os exemplos que ele deu são suficientes para que você acredite que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo seja o falar em línguas? Pois bem, e aí ele só jogou a dúvida, mas ele não mostrou o porquê que ele estava duvidando. Eu não acredito, e eu vou ser bem sincero aqui com você, eu não acredito que a evidência inicial do batismo do Espírito Santo seja falar em línguas. Mas simplesmente jogar, falar, olha, será que são suficientes? E simplesmente colocar essa dúvida e não explicar ou não argumentar o porquê dessa dúvida, você só está tentando jogar dúvida no argumento do outro, mas sem apresentar o porquê da dúvida. Então, sinceramente, para mim, a crítica do Walter Kaiser Jr. ao Stanley Orton é bem problemática. O terceiro a fazer a crítica a Stanley Orton é o Ray Dunning, um wesleyano, e ele vai começar as suas críticas dizendo que o próprio Stanley Orton deixa claro na sua argumentação que ele lê a Bíblia pelos olhos pentecostais. E isso já traz uma série de pressuposições para o Stanley Orton. E aí o Ray Dunning vai dizer o seguinte: olha, eu sei que não é possível nós lermos qualquer coisa, mesmo a Bíblia, sem os nossos pressupostos. Mas o ideal de se ler a Bíblia sem pressuposto, ele continua. Ou seja, nós devemos pelo menos tentar ler a Bíblia sem nenhum pressuposto. Esse é o ideal, ainda que nós não consigamos. Mas eu simplesmente pegar um texto da Bíblia e já ler com os meus olhos e com os pressupostos cravados, firmados, isso vai trazer uma série de problemas na interpretação. Outra coisa que o Ray Dunning fala é que ele ficou assustado com a posição do Stanley Orton de que todas as línguas são línguas terrenas. Ao falar em línguas, as pessoas vão falar línguas terrenas. Ele vai falar que ele não vê isso no meio pentecostal e ele ficou assustado com essa posição do Stanley Orton. Até porque ele vai dizer o seguinte: olha, essa posição do Stanley Orton invalida tanto as igrejas pentecostais, a maioria das igrejas pentecostais que não acreditam nessa ideia, mas também invalida aquela experiência da igreja de Corinto. Então, como é que Stanley Orton justifica aquelas experiências lá da igreja de Corinto? Por fim, ele vai fazer um comentário bem interessante, eu acho que é mais uma piada, eu achei mais piada, que é: como é que mudos e surdos seriam batizados no Espírito Santo, tendo em vista que eles não falariam em línguas? E aí, Stanley Orton, como é que mudos e surdos são batizados no Espírito Santo, sendo que a evidência inicial é o falar em línguas? Pois bem, essas são as críticas do Ray Dunning. Para finalizar, o Ralph Del Colle, um católico, vai responder aos argumentos do Stanley Orton. A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: olha, a Igreja Católica poderia facilmente reconhecer o batismo do Espírito Santo como mais um sacramento, isso não teria problema nenhum. Mas o problema é definir se o batismo no Espírito Santo seria mais um sacramento ou ele seria uma coisa à parte, a ser realizada à parte. Ele falou que isso traria problemas para a Igreja Católica. Outra coisa interessante é que ele vai falar que falta uma interpretação eclesiológica a respeito do batismo no Espírito Santo. Ou seja, uma interpretação que a igreja dê a respeito disso. Bem, lembramos que o Ralph Del Colle é um católico, então ele depende sim da interpretação da igreja, do magistério da igreja, para interpretar tudo isso daí, inclusive para ele dar uma posição oficial. Então ele vai dizer, olha, a igreja é que tem que se posicionar a respeito disso. E aí, ele faz um comentário bem interessante,
de como isso poderia funcionar dentro da Igreja Católica. O Ralph Del Colle diz o seguinte: talvez a melhor maneira de comparar a doutrina católica com a pentecostal é seguir o exemplo do Novo Testamento, em que o batismo e a imposição de mãos são distintos, mas dimensões inseparáveis da iniciação cristã. Então talvez o que o Ralph Del Colle está querendo dizer aqui é o seguinte: a Igreja Católica poderia até adotar o batismo no Espírito Santo e ele aconteceria logo depois ali do batismo nas águas com a imposição de mãos. Por fim, o Ralph Del Colle vai dizer o seguinte: finalmente não posso afirmar a doutrina pentecostal clássica da evidência inicial, embora a glossolalia seja considerada normativa por muitos católicos carismáticos. Ou seja, ele está querendo dizer sobre o falar em línguas como evidência inicial. Então ele não pode afirmar que é realmente essa a evidência inicial, mas ele diz que existem muitos católicos carismáticos que acreditam nisso. E aí ele continua: minha visão é que a glossolalia tem um significador no pentecostalismo que tem apontado para o derramamento do Espírito Santo e, portanto, capacitado o movimento ser de valia para a Igreja Católica. Enquanto essa não é uma doutrina severa, isto é, que a glossolalia é evidência inicial ou sinal normativo do batismo no Espírito, ela relembra sua função reconhecível em Atos dos Apóstolos, onde os vários derramamentos do Espírito Santo são claramente vistos e ouvidos. A este respeito, todos devemos profunda gratidão ao movimento pentecostal. Bem, ele termina então, o Ralph Del Colle, fazendo alguns elogios a respeito do batismo no Espírito Santo e também ao pentecostalismo, e ele argumenta então que apesar disso não ser uma doutrina severa, ou seja, ele não acreditar realmente que o batismo no Espírito Santo venha com a evidência inicial do falar em línguas, ele diz que o falar em línguas é sim algo que tem sido aproveitado também pelo meio católico. Muito bem, pessoal, nós já temos então a posição reformada, agora nós temos a posição pentecostal e no próximo domingo ou segunda-feira nós vamos ter a posição carismática, ok? Se você está interessado nesse livro, o link está lá embaixo, você ajuda o nosso canal comprando por esse link. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.